Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Vamos pedir silêncio? Glória a Deus. Deixa eu responder rapidinho aqui duas perguntas. Tem sido apertado esses dias a reunião, né? Não estou respondendo quase nada. Hoje é ceia, não posso ficar demorando. Mas alguém perguntou: pastor, uma dúvida a respeito de missões em países em que a lei é proibe ter igreja. Mas na Bíblia ensina respeitar e seguir a lei dos homens. É verdade. Mas você tem que entender uma coisa: existem leis superiores a outras, ok? Então, por exemplo, na Bíblia inclusive, você vai encontrar muitas situações. Uma das mulheres que estão, por exemplo, na linhagem de Jesus é Raabe, aquela que era a prostituta. E você sabe por que ela foi escolhida e salva para ser parte da linhagem? Porque ela mentiu. Está assustado, né? Ela escondeu os espias de Deus, para que eles pudessem, porque existem leis superiores a outras na Bíblia. Por exemplo, uma esposa tem que submeter ao seu marido, sim ou não? Mas e se o marido mandar ela fazer algo acima da Bíblia? Não. Então veja que as leis têm limites. As leis dentro de casa tem limite, a lei do governo também tem limite. Nenhuma lei está acima da palavra de Deus, assim como não está acima da sua consciência, né? Existem vários níveis de consciência. Preste atenção, daqui a pouco vão ter leis que vão querer me obrigar como pastor a realizar casamento homossexual. A Bíblia condena isso. Eu vou fazer? Nós amamos os homossexuais. Nós queremos que, assim como qualquer pessoa, eles sejam alcançados, amém? Mas nós queremos que família é entre homem, mulher e filhos, ainda que cada um é livre para viver o que quiser, não tem problema, não estou tacando pedra em ninguém, só estou sendo coerente com o que eu creio e com o que a palavra de Deus ensina. Como é que eu vou fazer? Mas a lei obriga. Pois é, mas a lei superior de Deus e da minha consciência não me permite. Então você vai ser preso. Vou, se for o caso, mas essa lei eu não vou cumprir, porque ela é superior. Então é importante você entender, separar. E a palavra de Deus? Jesus pregou em muitos lugares, os apóstolos pregaram. Os romanos queriam proibir os apóstolos e falaram: vocês estão proibidos. Eles falaram: façam o que vocês quiserem, mas nós não vamos nos calar, porque nós recebemos uma mensagem de Deus e temos que contar. A Bíblia diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Exorta com toda veemência, porque é mais importante a salvação de gente que está indo para o inferno do que um governo endemoniado que quer impedir você de pregar a palavra de Deus. Então, nesse caso, você não está pecando, porque você está obedecendo a lei que é superior à lei dos homens. Quem está me entendendo, diga amém. Os irmãos estão nos amém fraco hoje, hein? Vocês não estão concordando, né? Não tem problema, nós vamos fazer assim mesmo. Ok, pastor, gostaria de saber se existe salvação sem senhorio. É possível ser salvo sem que Jesus seja o seu Senhor? Claro. A Bíblia fala que Jesus deve ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. Aquele que crê com o coração e confessa com a boca é salvo, amém? Aceitou Jesus como Salvador. Mas somente aqueles que fazem dele o seu Senhor serão os vencedores. Ser salvo é ter Jesus como Salvador. Ser vencedor é ter Jesus como Senhor. Quem está me entendendo? Quantos tem Jesus como Senhor da sua vida? Amém. Ele está vendo sua mão levantada. Glória a Deus. Amém. Depois eu continuo respondendo mais perguntas. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje eu quero falar
Amém? Preste atenção agora. Deixa eu colocar aqui um alarme. Quero compartilhar com você hoje a respeito de um tema que eu acredito que a maioria esmagadora dos irmãos talvez não tenham, estão em paz na sua fé. No entanto, é importante que você seja respaldado e fortalecido, para que você tenha ainda mais paz e alegria, e quando questionado a respeito desse assunto, tenha fundamentos na fé, para não ser levado por qualquer sorte de doutrina, por qualquer vento que você ouve na internet ou na televisão, que queira questionar a sua fé e roubar a sua alegria e a sua convicção. Eu quero falar hoje a respeito da certeza da salvação. Diga amém. A salvação eterna, para sempre, imperdível. E nós queremos compartilhar. Nós temos sido muito acusados a respeito da certeza da salvação aqui em Goiânia. Em muitos lugares nós somos tidos às vezes até como pastores heréticos, que pregam heresia no púlpito. E essa acusação é porque nós pregamos a respeito da convicção de que uma vez salvo eternamente. E isso tem causado muitas acusações. E o nosso desejo é te ajudar a viver em paz a respeito desse assunto. Talvez você está aqui me olhando e você fala, inclusive eu creio que perde, pastor. Então ouça até o final. O nosso desejo é te dar fundamentos na palavra de Deus. Um dos pontos mais resistidos quando nós pregamos a respeito do evangelho da graça é a respeito da certeza da salvação. As pessoas resistem, as pessoas estão sempre perguntando como explicar essa ou aquela outra passagem. E aquela passagem então, o que você me diz, já que você crê que não perde a salvação, né? Sempre tem um mais, sempre tem um versículo ou outro que as pessoas querem usar para questionar, e talvez em algum momento alguém pode questionar você, e você precisa saber. E quando eles escolhem esses versículos, o preferido é Hebreus capítulo 6, é sempre o mais mencionado. Parece até que o Hebreus capítulo 6 é assim o segredo da cartola. Agora eu quero ver o que você vai falar. Esse versículo vai calar você, como se nós tivéssemos medo de falar de Hebreus capítulo 6. E por sinal, nós vamos falar esse domingo de Hebreus 6 e domingo que vem de Hebreus 10. Nós não temos receio de falar nenhuma parte da palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, amém, irmãos? Pelo nosso consolo e edificação. E como inspirada, ela não se contradiz, amém? A palavra de Deus não se contradiz, ainda que às vezes pareça contradição, mas não é. Não é. A Bíblia explica a Bíblia. O problema é que às vezes as pessoas têm uma cegueira e não conseguem compreender. Então nós queremos compartilhar. Quando nós pregamos, nós não, mas quando as pessoas pregam a lei, ninguém se incomoda. Mas se alguém decide pregar, né, então sobre as comidas da lei, as pessoas até ficam felizes. Mas quando a gente toca na graça, a carne do homem sempre vai se levantar, porque a carne quer trazer santidade na força do braço, no mérito, naquilo que eu faço, na penitência, porque eu mereço, por causa do jejum, por causa disso, daquilo outro. A carne se levanta por quê? Porque a graça dá toda a glória a Jesus e nenhuma glória para o homem. A mensagem da graça acaba com o homem, porque o homem tem que sair de si, ele tem que reconhecer que não tem nada a ver com ele, tem a ver só com que a obra de Deus foi realizada na cruz. Não depende de mim. Aliás, se eu entrar no meio já não é graça mais. A graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Então, para receber graça, eu tenho que reconhecer que eu não mereço nada. Eu tenho que admitir que eu não faço certo, Ele fez tudo certo. Eu tenho que admitir que a lei condena o melhor dos homens,
mas a graça perdoa o pior dos homens. E aí, quando você admite, para você receber graça, você tem que admitir que não é, você tem que admitir que tem erro. Por isso as pessoas se levantam, porque elas querem glória para si. Não, mas tem um ladinho meu aí, pastor. Amém, Jesus que me salvou, mas eu que fui lá. Foi nada. Ninguém pode vir a Deus se Ele não trouxer, se o Pai não lhe der. Não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Todos se extraviaram, estão destituídos da graça de Deus, diz a palavra de Deus. Se alguém creu, foi porque o Espírito Santo trouxe, porque o Espírito atraiu, e só creu porque até a fé inicial foi Deus que te deu. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle, e sem Ele nada acontece na vida de ninguém. Diga glória a Deus. É por isso que toda honra, toda glória e todo louvor pertence só a Ele, porque a obra é toda dEle e não é nossa. Então, ao contrário do que se imagina, a graça de Deus tira o homem do centro e coloca Cristo no centro, e é por isso que a carne se levanta. Mas hoje eu gostaria de expor o significado de Hebreus 6 para você. É impressionante que as pessoas ignoram as muitas passagens claras das Escrituras para se prenderem em textos que aparentemente são obscuros. Elas rejeitam os outros textos que falam de salvação com tanta clareza e ficam presas naqueles que às vezes elas não conseguem explicar, que não estão tão claros na palavra de Deus. Mas mesmo essas passagens mais difíceis não contradizem o ensino claro da palavra de Deus, ao contrário do que se imagina. Veja, passagens como, por exemplo, coloca para mim João 1,12. Olha o que diz João 1,12. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que, irmãos? Filhos de Deus, a saber, os que pagaram penitência, os que mereceram, os que eram bonzinhos. Não, os que jejuaram, ajudaram os pobres. Não, aos que creram. Aos que creram. No final eu vou explicar esses adesivos que a gente mandou fazer para essa semana, porque nós queremos estimular pessoas a falarem conosco a respeito de salvação. E hoje eu usei esse cinza aqui no almoço. Você tem certeza que pode ser salvo? Eu fui num restaurante de quilo, povão, cheio de gente. Eu acho que eu tenho uma luz no peito, porque tanta gente ficava olhando para o meu peito. E de cara, a hora que eu pus o prato na balança, o rapaz nem conseguia olhar para a balança, ele só ficava assim. Ele não aguentou, e ele não se aguentou, ele falou, porque você sabe, gente, nem todas as pessoas têm coragem, né? Ele ficou olhando, e eu pesando, eu só esperei, ele falou assim, e essa frase aí? Ele perguntou para mim, e essa frase aí? Eu falei, é isso mesmo que você está lendo, você tem certeza da sua salvação? Ele falou, a gente tem que lutar, né? Eu falei, não, é de graça. Ele falou, não, mas tem que fazer por merecer, né? Eu falei, não paga nada, é de graça. E ele ficou olhando assim para mim, eu fui embora, eu sentei pertinho dele ali. Depois, no final, eu voltei lá, falei com ele, falei, olha, amado, sabe, eu te falei que é de graça, porque Jesus pagou o preço, para que fosse de graça para nós, custou para ele, mas para nós é de graça, e é de graça para você também. E convidei ele, talvez ele até está aqui me ouvindo, não sei, convidei ele para vir no culto, e ele falou, não, eu vou lá. Onde é que é? Me fala. Estava aberto. Eu fiquei vendo outros com o olho esticado, as pessoas passavam com o prato. Mas muita gente, eu falei, está tudo morrendo de vontade de perguntar, mas não tem coragem, né? Tem uma irmã, uma mulher de Deus, não sei nem se ela, acho que ela morreu há pouco tempo.
ela tinha quase 100 anos. O pastor Aloysio conta que ele entrou no avião um dia e ela estava também, sentou do lado dele. E aí, naquele momento que a aeromoça fica ali dando as instruções, chegou perto dela, irmã Conceição, sabe, uma senhora de 100 anos, né? Todo mundo trata com muita educação. E aí perguntou para ela: a senhora está bem? Tudo bem? Ela falou: eu estou muito bem, e você? Ela falou: não, eu também estou tudo bem. Mas você, ela na chapa assim, ela falou: mas você tem certeza aonde você vai passar a eternidade? Veja, uma mulher de 100 anos perguntando para a aeromoça onde ela vai passar a eternidade, na hora que você acaba de entrar no avião. Você imagina o ambiente. O pastor Aloysio ficou assim, falou: nossa. Diz que a mulher falou: confesso para a senhora que hoje eu não pensei nisso ainda. Ela falou: mas devia pensar, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Uau. Ela falou: eu prometo que eu vou pensar nisso, né? Realmente é uma coisa poderosa, que incomoda mesmo. Eu fiquei impressionado quantas pessoas ficaram lendo ali. Eu fiquei só observando ali a face delas. Por quê? Porque é uma pergunta que incomoda. É possível ter certeza que é salvo? Isso não é arrogância? Será que isso não é soberba? Por quê? É porque enquanto você achar que você tem que merecer ser salvo, é arrogância. Mas se é de graça, é presente, é para quem não merece, é para quem abundou o pecado, superabundou a graça, veio para os que eram doentes, por isso que ele é o médico, estavam mortos. Então tem sentido eu dizer isso. Vê, esse versículo não diz que eu sou salvo porque eu fiz alguma coisa, e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram. Só isso. Creram, receberam, creram de graça. Então veja, esse versículo prova que é mentira essa conversa de que todo mundo é filho de Deus. Vocês crentes acham que só vocês são filhos de Deus? Não, todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira. Primeiro, eu não creio que só crente é filho de Deus. Eu acho que é qualquer um que nascer de novo. E Deus pode salvar a pessoa em todo lugar. Só que depois que ela é salva, os olhos dela se abrem, né? E ela não fica no lugar errado. Mas o fato é que todo homem é criatura de Deus. Não é filho, é criatura. A Bíblia fala inclusive dos filhos do diabo. Todos nós, eu sei que é assustador, mas todos nós, todos, sem exceção, nascemos filhos das trevas. A Bíblia fala que quando nós cremos, nós somos transportados espiritualmente do império das trevas, porque império é menor que reino, império das trevas. Eu estou mordendo a bochecha hoje. Ore por mim. Você já viu, quanto mais você morde de novo, né? Que incha. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz, porque nós éramos criatura, e ao crer nos tornamos filhos. Então não é todo homem que é, todo homem pode ser filho, se ele crê. Aliás, pasme, o inferno nem foi feito para o homem. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Mas por que o homem vai para lá? Pastor, por causa do pecado. Não, ninguém vai para o inferno por causa do pecado, porque Jesus pagou o preço de todos os pecados, de todos os homens. Então por que vão? Porque não creram, porque não aceitaram o pagamento. Veja, olha outra verdade que está aqui em João também. João tem muitas verdades sobre isso. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Aleluia. Mas se não se comportarem bem, perecerão. Lê lá, presta atenção na Bíblia. Está escrito o que lá? Tem algum se? Tem algum mas?
jamais, diga jamais, hipótese alguma, perecerão. Jamais perecerão. E ninguém, diga ninguém, nem demônio, nem pecado, nem ninguém, nem homem nenhum, ninguém inclui você? Sim, ninguém arrebata da minha mão. Irmão, diga aleluia. Olha que notícia maravilhosa. Ninguém arrebata da minha mão. Eu dou a vida eterna, dou de graça, e ninguém vai perecer depois que eu der, e também ninguém vai tomar da minha mão. Que notícia maravilhosa. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. É um presente de Deus. Eu dou, é presente. Imagina, qualquer pessoa em sã consciência não toma presente dos outros. Imagina que eu ganho um relógio de presente, mas depois você vem aqui outros domingos, me escuta, fala: não, o pastor não está pregando muito bem mais não. Aí você vem aqui e fala: lembra aquele relógio que eu te dei? Não estou gostando mais da sua pregação não, me devolve esse relógio aí. Nem você faz isso. Deus vai tomar para trás? Miguel, eu dei a salvação para o José lá, mas ele não está comportando muito bem não, toma lá. Aí dali a pouco o José arrepende, quebranta, chora. Aí Deus olha: não, Miguel, ele quebrantou, ele é quebrantado, né? Dá de novo. Fica parecendo que o céu é uma brincadeira. Escreve o nome no livro da vida. José não comportou bem, apaga. Quebrantou, escreve de novo. Já viu o caderno de menino? Põe a borracha, escreve, apaga de novo. Dali a pouco acaba a borracha, ele passa saliva. Tem um furo na página, vira um buraco. Pela madrugada, você está achando que o livro da vida no céu é isso? Deus está de brincadeira? Não. Por que você acha que você recebeu algo de graça e agora é você que tem que fazer para merecer, para manter? Não faz sentido, não é de bom senso, e a palavra de Deus é clara. Olha o verso 29, pode deixar o 28 aí também. Aquilo que olha o que diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem está falando aqui, gente? É Jesus, ok? Jesus. Então ninguém vai arrebatar da mão de quem? De Jesus. Mas olha o 29, aquilo que o meu Pai me deu, vocês, é maior do que tudo, e não só da minha mão, mas na mão do meu Pai também, ninguém também pode arrebatar. Olha o que Jesus está falando: eu dei a salvação para vocês, e agora vocês estão seguros nas duas mãos, na mão de Jesus e na mão do Pai. Ninguém toma vocês da nossa mão. É para te dar quê? Segurança. Você acha que alguém pode viver feliz e alegre com um pai que ameaça deserdar o filho todo dia? Eu vou embora, eu vou largar de ser seu pai, eu vou tirar. Nem tem jeito, nem que seu pai queira, ele vai lá no cartório, tira o nome, mas mesmo assim ele vai continuar sendo seu pai, por pior filho que você seja. Sabe por quê? Porque você nasceu dele. Seu pai pode até nem querer mais ser seu pai, mas não tem mais jeito. Meu amado, você foi gerado pelo Espírito, ninguém mais toma você das mãos do Senhor. Fique em paz, querido. Quer presente, quer ausente, estamos no Senhor. Você não precisa mais ter medo da morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Jesus pisou na cabeça do diabo. Jesus, pela sua morte, venceu aquele que tinha o poder de matar. Quando o crente morre, o crente não encontra a morte. Os anjos, a morte é um demônio. Tem pessoas que querem se matar, se suicidar, achando que vão encontrar paz. Não vão, porque a morte é um espírito maligno. E muitas pessoas que se matam sem Deus, pulam no colo do diabo, e não estão sabendo. Mas por isso nunca pense em morrer, e quando pensar, rejeita, porque isso não é a saída é Cristo,
E Ele pode tudo, Ele pode te libertar de qualquer coisa, Ele é poderoso, porque Ele já venceu esse espírito da morte. Ah, mas nós morremos. Sim, mas quando nós morremos, a Bíblia chama de dormir, porque a Bíblia diz que quem creu já passou da morte para a vida. Quem creu agora está nele. Quando nós partimos dessa casa, o céu se abre, nós não encontramos o espírito da morte. Nós somos como Estevão, a gente vê o céu aberto e os anjos do Senhor e o Filho sentado à direita do Pai e o céu aberto para a gente voltar para casa. Isso não é maravilhoso? Você não precisa ter medo de morrer. Não precisa ter medo de morrer. Quem creu pode ficar em paz, porque quando parte só volta para casa. Amém, irmãos? Quando você encontrar uma senhora de 100 anos no avião, perguntando: você tem certeza da salvação? O avião vai subir. Fala: eu tenho, igual a senhora, pode ficar tranquila, não é? Glória a Deus por isso. Veja, nenhuma passagem da palavra de Deus pode contradizer essas afirmações tão claras a respeito da salvação. Irmãos, quem escreveu Hebreus? Ninguém sabe, mas provavelmente foi o apóstolo Paulo. Ele não colocou o nome dele, porque ele era apóstolo para os gentios, e Hebreus, como o nome já diz, foi escrito para os hebreus, que é o antigo nome dos judeus. Mas de qualquer maneira foi um apóstolo. Agora, os apóstolos ouviram Jesus falando isso aqui: eu dou a vida eterna, jamais perecerão, da minha mão ninguém tira, eu dou poder para ser feito filho de Deus. Está aqui, não é? Eles ouviram isso. Você acha que eles iam escrever alguma coisa para contradizer o que Jesus falou? Jesus falou, mas agora que ele partiu, não é bem assim não. Imagina. Então, preste atenção, a Bíblia não se contradiz. Nós pegamos textos claros da palavra de Deus, como os que eu acabei de ler, que ninguém tem dúvida, para explicar aqueles que parecem obscuros, e não o contrário. Eu não pego o obscuro para trazer confusão nos claros, eu pego os textos claros para trazer luz aonde parece obscuro. Por quê? Porque a Bíblia não se contradiz, porque toda ela tem o mesmo autor, o Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Essa é a primeira certeza que você tem que ter ao ler. Mas eu preciso falar uma coisa para você. Você que é aqui da videira, você faz parte de uma minoria que crê nisso. Eu tenho que ser honesto com você. Hoje, atualmente, infelizmente, eu vou ousar dizer para você que talvez 99% dos crentes creem na perca da salvação. Pasme. Nossa, pastor, mas então nós somos minoria? Não, mas será que a gente não tem que pensar melhor? Pois pense. Porque se você quer fazer parte da maioria, porque você acha que a maioria está certa, lembra que foi a maioria que escolheu Barrabás. Não é porque é a maioria que está certo. Nós não somos da maioria, nós somos da Bíblia. Nós somos da palavra de Deus. Não fique incomodado por isso. Mas nós queremos ser luz. Veja, eles creem que a salvação é de graça. Se você conversar com qualquer pessoa, eles vão falar: não, a gente crê que é de graça lá na nossa igreja também. Claro, mas eles acreditam que depois que é salvo de graça, agora tem que cumprir a lei, senão vai perder o que ganhou de graça. Mas isso não faz sentido. Não faz sentido receber algo de graça e depois ter que merecer para manter o que eu ganhei de graça. Por isso toda a glória é dele. Eu lembro uma vez que eu dei um presente para um dos meus filhos, eu não vou falar aqui o sexo para não expor ninguém. Eu dei de aniversário um presente para um deles. E aí, nessa ocasião, um desses meus filhos tirou uma nota, acho que vermelha, na escola, coisa assim.
e chegou chorando para mim, para devolver o presente, porque não merecia. Eu falei: você está confundindo as coisas. Expliquei para esse filho meu: está confundindo. O presente eu te dei de graça, sem você merecer, porque era seu aniversário. Eu te amo, quero te agradar. Esquece isso. Agora a nota vermelha, vem cá que nós vamos conversar. Você está confundindo as bolas. Percebe? Salvação foi dada. Esquece, esse assunto está encerrado. Presente, aleluia. Agora não é porque você tirou nota vermelha que eu vou tirar o presente de aniversário. É mais ou menos assim. As pessoas confundem. Deus não te dá algo e depois te cobra para manter, porque você não tinha condição de receber. Como que Ele vai te exigir manter? Não há contradição na palavra de Deus, mas existem muitas pedras de tropeço na palavra de Deus. Por isso nós temos que tomar a palavra de Deus pelo Espírito, porque toda ela é inspirada, toda ela é perfeita e não há contradição, e nos foi dada não para trazer medo. Pastor, por que o povo então, a maioria dos crentes e dos pastores, pregam a perda da salvação? Porque eles acham que é colocando medo no coração das ovelhas é que vão prender as ovelhas no culto. Você acha mesmo que é ameaçando os meus filhos de abandonar minha casa que eu vou ter meus filhos em casa? Coisa mais louca. Não, o que prende um filho em casa é o amor do pai, é a segurança de que o pai não vai embora, de que o pai não vai abandonar, ainda que ele venha errar. Quantos dizem amém? É um engano achar. Você sabe, a Videira, eu acho que é a igreja que mais recebe gente de volta. Por quê? Porque quando alguém quer ir embora, a gente fala: está vendo? Tanto de porta que tem aqui, elas são enormes, estão todas abertas para você quando você quiser voltar. Você pode ir em paz, e o dia que você quiser voltar, volta, porque nós vamos te receber com alegria, porque aqui é o seu lugar, não tem problema, nós aceitamos, mas assim é o Senhor também. Mas ok, no entanto, como eu disse para você, nós precisamos pegar o texto claro para explicar aquilo que parece obscuro. Então eu vou começar a pregar agora. Vamos falar de Hebreus. Vamos lá para Hebreus. Vamos começar no capítulo 5 primeiro. Hebreus capítulo 5, verso 11. Nós vamos falar do 6, mas vamos ler a partir do 11. Olha o que a Bíblia está dizendo. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, criancinha ainda, e não de alimento sólido. Verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra do que, irmãos? Só uma pausa aqui, todas as vezes que o Novo Testamento fala de justiça, ele não está falando de justiça do Velho Testamento. Novo Testamento, justiça no Novo Testamento é justiça de Cristo, ok? É justificação pela fé. Crente maduro é o crente que entendeu que não depende dele, que ele é justo por causa da obra consumada, e não porque mereceu nada. O dia que você entende isso, você está crescendo. Mas crente carnal tem que beber leite. Comida sólida é revelação de que eu sou justo pela fé, de graça. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, não tem revelação da justificação pela fé. Por quê? Porque ainda é criança na fé. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos entrar no capítulo 6 agora, olha o verso 1.
Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Sabe o que é obras mortas aqui? É a lei, é obra que depende da carne, não do espírito. O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Aí entra o verso 4, que é o texto que nós vamos nos debruçar. Preste atenção. Aí Paulo começa a falar, Paulo não, o autor começa a falar. Aqui já começa com uma palavra difícil, né? É impossível, uau! É impossível, pois que aqueles, diga aqueles. Presta atenção, você guarda essa palavra porque ela é importante. Veja, quando nós estamos falando de nós usamos nós, os irmãos, entre nós. Mas quando a gente está se referindo a outro povo, a gente fala aqueles. Então, a Bíblia está falando de um outro povo aqui, presta atenção, não está falando, o autor, depois ele vai falar de nós, mas agora ele está falando daqueles, olha lá, pois que aqueles, um tipo de gente, que uma vez foram iluminados, e provaram do dom celestial, vamos continuar lendo, provaram do dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, ou impossível de novo, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo-o à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas depois de receber chuva, ainda assim produz espinhos e abrolhos, essa é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, lembra do aqueles? Agora o que está falando? Mudou o povo, aqueles e a vós outros, está falando de dois públicos aqui, vai prestando atenção. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, a Bíblia só chama de amado quem é o povo de Deus, nunca a Bíblia chama de amados quem não é nascido de novo. Amados são só os irmãos. Então, vai prestando atenção que o texto está falando de dois públicos, aqueles e os amados. Quanto a vós outros, irmãos, amados, igreja, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira para aqueles, mas para vós outros, não tem nada a ver o que eu estou falando para aqueles. É isso que o autor está dizendo. Eu estou falando para aqueles sobre essa situação aqui. Esse pessoal aqui, se eles fizerem essas coisas aqui, é impossível para eles serem restaurados de novo. Mas para vocês, a questão da salvação está resolvida, é isso que ele está falando. Mas vamos continuar no texto, porque esse é o texto que traz muita confusão, porque aqui fica parecendo, então, que vai perder a salvação, e é o texto que eles adoram questionar, essa questão da certeza da salvação. Para você entender o texto, a primeira coisa que você tem que entender é o contexto do livro, para quem o livro foi escrito, em que ocasião o livro foi escrito, a carta, melhor dizendo. Para compreender essa passagem, então é importante a gente considerar o tema do livro. Preste atenção que hoje nossa pregação é um pouquinho de aula, ok? Sei que você não gosta de aula, mas é importante às vezes. Como é que é o nome do livro, gente? Hebreus. Ou seja, foi escrito para quem? Os hebreus. Foi escrito para os crentes judeus que provavelmente viviam em Jerusalém. Evidentemente que o livro foi escrito para eles, mas é claro que é para nossa edificação. Toda a palavra de Deus é para nos edificar. Preste atenção. Mas não foi escrito para nós, foi escrito endereçados a eles.
O livro começa, se você olhar lá no capítulo 1, verso 1, coloca lá para mim, Hebreus 1. Se você prestar atenção, o livro começa fazendo uma afirmação: havendo Deus, em outras épocas, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Veja, olha o que a Bíblia está falando. Quem são os pais mencionados aqui? São os patriarcas, são os homens de Deus do passado, do povo judeu. Eles foram os pais do povo judeu. Então isso mostra que tanto o autor quanto as pessoas destinatárias dessa carta eram os judeus, ok? Só para você entender o pano de fundo da carta. É uma carta que está sendo escrita para judeu, em primeiro lugar. Então preste atenção. Entendendo esse contexto e tendo ele em mente, você vai entender que o livro, eles foram então escritos para crentes que eram de origem judaica, mas entre eles, nem todo mundo realmente tinha nascido de novo. Alguns tinham entendido mentalmente de que Cristo era o Messias, e entre esses, alguns estavam voltando para o judaísmo, e Paulo está escrevendo para esse povo. Vamos trazer aqui para a linguagem de hoje, né? Você veio da macumba, estava acostumado a oferecer galinha, pinga e vela para a entidade. Você veio, você entendeu, você foi para o encontro, você entendeu que aquilo não era, você ficou por aqui, mas de repente, agora você inventou de voltar a sacrificar bicho para demônio de novo. Você está voltando. Aqueles judeus tinham as práticas de matar e sacrificar animais a Deus, mas agora o Cordeiro de Deus veio definitivamente. Por um momento eles estavam entendendo, estavam acreditando, mas eles estavam agora voltando a praticar a mesma coisa, voltaram a matar animal de novo. E Paulo está escrevendo para eles. Vai prestando atenção, me acompanhe. Eles tinham tido um entendimento mental, mas estavam voltando. O livro foi escrito nesse momento, e alguns desses crentes então acreditavam que Jesus era o Messias, mas também iam para o templo para oferecer sacrifício. Ou seja, eles não tinham crido ao ponto de nascerem de novo, tinham apenas um entendimento mental, uma compreensão. Então ele foi escrito, o livro, para mostrar, se você lê Hebreus, e eu recomendo que você faça isso essa semana, você vai perceber que Hebreus foi escrito para mostrar o quanto Jesus e a nova aliança são superiores a Moisés e a velha aliança. Hebreus claramente é um livro de comparações e contrastes entre a nova e a velha aliança. O tempo todo Hebreus está confrontando a velha aliança com a nova. O autor, estou aqui falando Paulo, o autor, o tempo todo ele está comparando e mostrando que Cristo é maior que Moisés, que a nova aliança é maior que a velha, porque ele está tentando convencer esses judeus. Por exemplo, no capítulo 1, Cristo é comparado aos anjos e é feito superior a eles. No capítulo 3, o Senhor é comparado com Moisés e é demonstrado claramente que ele é superior a Moisés. Moisés é chamado de servo na casa de Deus, mas agora em Hebreus, Cristo é chamado de filho na casa de Deus. É muito superior ao servo. Muitos pregadores querem fazer Moisés parecer maior do que Cristo, mas isso não é verdade. Hebreus nos mostra isso claramente. No capítulo 4, por exemplo, Jesus nos dá maior descanso do que Josué, que era também do Velho Testamento. Ele está mostrando o tanto que ele é superior. Continuando aqui, no capítulo 4 e 5, por exemplo, você vê que o sacerdócio do Senhor é muito maior do que o sacerdócio de Arão, muito superior, porque Cristo representa Melquisedeque, ele é superior ao sacerdócio do Arão do Velho Testamento. No capítulo 7 de Hebreus, nós vamos ver que a nova aliança é muito superior do que as promessas do Velho Testamento. E até no capítulo 11, depois de uma enorme relação de heróis da fé do Velho Testamento,
homens tremendos. A Bíblia fala que Deus providenciou coisas superiores para nós, no final da galeria da fé. E no capítulo 12, mostra que nós saímos do Monte Sinai, que simboliza a lei, e chegamos ao Monte Sião, que representa a graça. Ok, você entender o livro? É um livro escrito para judeu, que estava virando crente, mas estava no meio do caminho. E o livro foi escrito para mostrar que agora em Cristo tudo é superior ao que eles estavam vivendo lá. E esse pessoal estava voltando, eles estavam acreditando, mas de repente estavam voltando a praticar. Eles, sabe aquela pessoa que passa um tempo aqui na igreja? Eu conheço gente que veio para a igreja, foi para a célula, foi para o encontro, fez cursão. Todo mundo falou, de repente. Eu lembro, eu e a Marília, no começo da igreja, nós tivemos os conhecidos, amigos da Marília antigo, se envolveram tanto, né, amor? De repente voltaram tudo para trás. As práticas que não tinha nada a ver com a palavra. Nós ficamos assim olhando. Depois de entender tudo, ver tudo, ter algumas experiências, não queremos isso. E voltaram a praticar. A gente acha ruim, mas o que fazer? Percebe? É que às vezes a gente acha que só porque está aqui dentro da igreja é crente. Só porque frequenta culto é nascido de novo. Não. Não é porque alguém está vindo no culto que ele é nascido de novo. Não é porque alguém se diz crente. Eu vou te escandalizar, pasme, mas nós vamos ter muita surpresa no céu. Porque tem pastores por aí que não nasceram de novo. Porque tem igrejas que ele nasce na igreja. Porque você está achando que filho de crente é crente? Não. Nem ser filho de crente faz de alguém nascer de novo. Filho de pastor tem que nascer de novo. Todo mundo tem que nascer de novo. Então tem gente que nasce aí nessas igrejas tradicionais, mortas, geladas, cresce lá, nunca tem experiência com Deus, faz seminário, conhece Bíblia na mente, vira pastor, mas nunca teve uma experiência com Deus. E o dia que morrer vai ter uma surpresa terrível, porque título de pastor não leva ninguém para o céu, título de membro de igreja não leva ninguém para o céu, só entra lá se nascer de novo. Mas olhando por fora parece que era crente. Então Paulo, o apóstolo, o autor do livro, está escrevendo isso. Bem, então essa é a primeira coisa que você tem que entender, contexto do livro. Vamos avante. Aqui aí entra uma segunda pergunta. Pastor, esse texto de Hebreus 6 está falando de perder salvação? Será que esse texto está falando de perder salvação? Veja, eu creio que o capítulo 6 de Hebreus trata de pessoas que não eram nascidas de novo. Muito embora alguns pastores gostem de usar esse texto para falar de perda da salvação, mas o verso 4 e 6 diz o que, gente? Que é impossível, diga impossível, que essa turma aqui, que aqueles que caíram sejam renovados para arrependimento. Vamos ser honestos, as pessoas adoram pregar esse texto para falar que existe perda da salvação, mas você já viu algum pastor que crê nisso e que acredita que uma vez que alguém perdeu a salvação é impossível ele voltar para a igreja? Não. Vê a incoerência. Eles falam, eu acredito que perde a salvação, Hebreus capítulo 6 é a prova. Então por que você faz apelo para desviado, abençoado? Porque se você acha que Hebreus capítulo 6 está falando de perder a salvação, acabou esse negócio de assunto para desviado. Que uma vez que perde, é impossível voltar. É isso que está escrito aqui. Se é isso que a Bíblia está falando. Veja a incoerência da coisa. Já começa daí. Agora, tem fundamento falar que alguém que desviou não pode voltar? Se tem, vamos rasgar a parábola do filho pródigo. E vamos parar de fazer apelo para quem saiu. Você mesmo que está aqui, que já andou por aí desviado, não precisa levantar a mão não, você hoje é abençoado. Ou que estava desviado, está aqui hoje, me ouvindo. Aí se ele é impossível, você fala, agora lascou. Hoje que eu resolvi vir é impossível. Piorou demais a situação. Mas você que já foi desviado, hoje você está aqui, sente o Espírito Santo, tem convicção de salvação,
Como é que alguém vai falar que isso aqui está falando de perca da salvação? Porque se está falando, é impossível ser salvo de novo. Ou seja, não é disso que a Bíblia está falando. Essa é a prova. A verdade é que nenhum pastor realmente acredita dessa forma, porque sempre estão fazendo apelo nos cultos para aqueles que caíram, para eles virem na frente, se reconciliarem com Deus. Se esse texto tivesse falando de perder salvação, nós teríamos que admitir que quem caiu não pode ser restaurado. Então, se existe perda de salvação, quem perdeu não pode ser salvo mais. Mas nós não cremos nisso. É verdade que crentes podem cair. É verdade que crentes podem se desviar da fé. Mas quando ele volta para o Senhor, sempre há abundância de graça e perdão. Amém, irmãos? Se até nós que somos maus homens, quando um filho abandona e vai embora e volta chorando, recebemos de volta, Deus não vai receber? Imagina. Graças a Deus que há abundância de perdão. Graças a Deus que você pode voltar, que as portas estão abertas. Aleluia. Alguém diga glória a Deus. Haverá sempre o pai esperando para fazer uma festa quando um filho pródigo volta para casa. Não existe tal coisa de um crente cair tanto no pecado que não possa mais voltar. Eu amo essa história verídica que o falecido Billy Graham, maior evangelista que já passou nesse século aqui na terra, ele refez na verdade a história da parábola do filho pródigo em outro contexto, né? Nós usamos isso várias vezes no encontro. Ele conta a história de um jovem. Então ele, contextualizando a parábola, ele conta dessa história de um jovem drogado que queria que o pai pagasse drogas para ele em casa, e o pai obviamente não admitiu aquilo, e então aquele filho foi embora de casa, foi roubar e fazer coisas erradas para poder comprar drogas. Só que ele usou droga tanto, que ele virou um miserável, mendigo, passando necessidades. E naquela época, então ele desesperado, pensou na hipótese: será que meu pai me aceitaria de volta? Mas ele não tinha certeza, ele não conhecia o amor do pai dele. O pai dele era uma pessoa correta, severa, firme, mas amava, mas ele não conhecia. Então naquela época ainda as pessoas mandavam cartas. Hoje em dia não usa mais carta, mas naquela época ainda mandavam cartas. Ele escreveu uma carta para o pai dele e falou: pai, eu estou na miséria e eu gostaria de voltar para casa. Nunca mais falei com o senhor há muitos anos, mas eu não sei se o senhor me recebe de volta. Mas eu vou pegar o trem, e se o senhor me aceita, como sinal de que o senhor vai me aceitar, na porta da nossa casa tem uma árvore, o senhor coloca uma bandeira branca na árvore. Isso vai ser a resposta que o senhor me aceita de volta. Se não tiver a bandeira, eu vou entender que o senhor não aceita e vou passar reto. E ele conta então, nessa história bonita, verdadeira, contextualizada da parábola, que quando o menino ia chegando na porta da casa dele, o coração disparou, ele não sabia qual seria a resposta do pai, mas para surpresa dele não tinha uma bandeira branca, a árvore estava tomada de bandeiras brancas. O pai estava dizendo para ele: não apenas te aceito, como vou fazer uma festa porque você está voltando. Olha para cá, talvez você entrou aqui hoje nessa situação. Meu amado, não importa o quão sujo você voltou, o pai vai lavar você com sangue, e as portas do céu estão abertas para você, e haverá festa no céu nessa noite, porque não há pecado sujo demais que o seu sangue não lave, e grande demais que ele não possa pagar. Essa é a mensagem do Evangelho. Se essa não é a mensagem do Evangelho, vamos embora, vamos parar de pregar. Quem está me entendendo? Então veja, vamos entender esse texto, é isso que a Bíblia está falando. Essas pessoas aqui de Hebreus eram pessoas convencidas, mas não eram convertidas, não eram nascidas de novo. A verdade é que o texto de Hebreus escreve uma situação especial, onde
é impossível renovar para arrependimento um certo tipo de pessoa. Alguns crentes, provavelmente da igreja de Jerusalém, como eu falei, estavam voltando para o judaísmo, estavam indo de novo para o templo, estavam de novo sacrificando animais. Agora, qual que é o problema do texto? É que o que deixa muita gente confusa é a descrição feita no versos 4 e 5, porque essa descrição parece demais com alguém que é crente, porque olha o que está escrito aqui: aqueles que uma vez foram iluminados. Você fala, pastor, olha aí, iluminado é coisa de crente, crente é que é iluminado, provaram o dom celestial, meu Deus, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Agora piorou. E provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro. Aí quando você lê isso, você fala, não, pastor, agora ficou difícil demais. Esse povo é crente, não tem jeito de não ser. Será? Será que é? Veja, vamos avaliar. Essas pessoas, na verdade, ao contrário do que você está imaginando, eu vou te mostrar, elas estavam muito perto da salvação, talvez mais perto que qualquer outro pecador, mas de fato ainda não tinham nascido de novo, e graças a Deus que a Bíblia dá a descrição delas. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que elas foram iluminados. O que significa ser iluminado? Ser iluminado significa que a luz da verdade veio até sua mente, ou seja, elas entenderam a verdade. Por exemplo, o tabernáculo, ele é uma ilustração nesse ponto. O tabernáculo era onde Deus morava no Velho Testamento, e ele tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo, o santo dos santos. O átrio era tipo uma varanda, era a entrada ali. Depois o lugar santo já era um lugar fechado, e o santo dos santos é onde ficava a arca. O átrio, ele ficava no ar livre, portanto, a luz do átrio era uma luz do sol, natural, todo mundo recebia ela. O lugar santo já era um lugar que era uma luz que era do candelabro. No átrio ficava o altar de holocausto, onde sacrificava os animais. O animal era morto para não ter que matar o homem. Então, o que significa o altar do holocausto no Novo Testamento? Aonde que o cordeiro foi morto no Novo Testamento, gente? Na cruz. Jesus é o cordeiro de Deus que foi morto na cruz. Então, o altar de holocausto que ficava no átrio, céu aberto, no Novo Testamento, é a cruz onde o cordeiro foi morto definitivamente. Ok? É importante você entendendo, o Velho Testamento é uma sombra, é um exemplo, é uma comparação com as coisas verdadeiras do Novo. Então, isso significa que para compreender que Jesus morreu, não precisa de uma luz especial, a luz do sol. Entender, olha, vamos ser honestos, quando você chega para uma pessoa e fala, olha aqui, presta atenção, como eu falei para esse rapaz hoje, falei, você não precisa fazer nada para ser salvo, você não precisa pagar promessa, fazer penitência, porque Jesus, você reconhece que você é pecador? Ele vai falar para mim, sim, eu reconheço. Você reconhece que é um Salvador? Sim. Então preste atenção, Jesus, ele veio e ele pagou os nossos pecados por nós, ele morreu na cruz, se a gente crê, a gente vai ser salvo. Eu pergunto para você, é difícil de qualquer pessoa entender isso? Diga. Não, qualquer pessoa normal vai entender quando você explicar. Quando eu trabalhava no meu último emprego, antes de ser pastor, tinha uma moça, trabalhava com a gente, advogada, muito capaz, competente. Um dia eu me lembro, a gente estava aqui na padaria, na dela, eu encontrei com ela, e eu preguei para ela. Eu pregava sempre. Ela entendeu, ela falou, entendi completamente, perfeitamente, estou entendendo, não tem que fazer nada, é só acreditar, receber e é salvo, não é isso? Ela falou para mim claramente, ela falou assim, olha, eu admiro, mas assim, é fácil demais para ser verdade, não dá para eu acreditar nisso.
Veja, ela recebeu uma luz, ela entendeu, mas creu. Ela não quis. Então, ser iluminado, aqui nesse caso, é alguém que entendeu o plano de salvação. Até uma criança sabe, as criancinhas nossas fazem do coraçãozinho. Jesus me ama, mas eu pequei. Mas ele morreu por mim e agora eu sou salvo. Não é assim a musiquinha? Qualquer um sabe. Essa luz é simples. Então, a Bíblia fala que eles foram iluminados. Para entender o significado da salvação, a luz natural da nossa mente, de qualquer homem, é fácil de entender. Mas para entender o significado de Cristo como o pão da vida, como o altar de incenso que ficava lá dentro já do tabernáculo, aí precisava de uma luz especial. É a luz do candelabro, é a luz do Espírito Santo. Presta atenção, para ser salvo, a luz natural, qualquer homem pode entender. Mas depois que é salvo, para entender a revelação, aí precisa da luz do Espírito. Quem está me entendendo? Então, é isso que significa ser iluminado aqui nesse texto. Vamos avançar. Então, essas pessoas, a quais o texto se refere, eles foram iluminados, mas não com o candelabro. Foram iluminados com o entendimento natural. Isso não é suficiente para levar alguém a nascer de novo. Uma pessoa pode entrar no culto, ouvir a pregação, ser esclarecedora, iluminadora, mas não significa que ela aceita a pregação. Não significa que ela foi iluminada, mas não respondeu com fé. Qual que é o próximo ponto? Vamos avançar. Eles provaram o dom celestial. Pois é, pastor, provar o dom celestial, como é que é isso? Abre a Bíblia lá em Mateus 27, 34. É que, para nós, no português, provar e beber é sinônimo. Mas na Bíblia não. Olha o que a Bíblia diz. Deram de beber vinho com fel para Jesus. Mas ele, o que está escrito aqui, gente? Diga, provando, não quis beber. Você sabe, existem esses profissionais, por exemplo, que eles testam os vinhos. Eles provam o vinho, mas não pode beber, porque senão fica bêbado. Porque eles têm que provar muitos. Então eles põem na boca, sente todos os negócios que tem lá, chapéu de couro, ameixa preta. E aí eles gospem, não é? Provaram, mas beberam? Não. Jesus provou, mas não bebeu. Há pessoas que provam coisas aqui na igreja? Provam. Pergunto para você, Jesus curou 10 leprosos, um só voltou, 9 não voltaram. Os 10 provaram do poder de Deus, mas creram. Há pessoas que vêm aqui são curadas, mas necessariamente nasceram de novo? Não, provaram do dom, mas não beberam do Espírito. Paulo diz que nós não apenas bebemos, mas nós devemos beber tanto, que ficar embriagado do Espírito. Percebe como as coisas vão clareando e parecem, mas não é? Vamos continuar? Olha o que a Bíblia diz ainda mais. A Bíblia fala que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Agora não, pastor, agora ficou difícil. Volta lá para Hebreus 6, 4, 5. E tornaram participantes do Espírito Santo. Meu Deus do céu, como é que é isso, pastor? Judas é o melhor exemplo desse caso. Judas fazia parte da turma dos discípulos, sim ou não? Jesus enviou de 2 a 2, ele estava no meio, sim ou não? Estava. A Bíblia fala que eles foram enviados por Jesus, expulsaram demônio, curaram enfermos, e voltaram inclusive muito empolgados, foi ou não foi? O que Jesus falou? Vocês estão empolgadinhos demais porque os demônios saem, não fique empolgado não, alegra porque o nome vai estar escrito no livro da vida, porque é isso que importa. Judas estava parte dos discípulos, mas Judas era salvo? Não, a Bíblia diz que ele era filho do diabo. Presta atenção, Saul, vamos pegar Saul.
A Bíblia fala que de repente Saul chegou no lugar e o Espírito Santo veio sobre ele e ele profetizou. Mas Saul não tinha o Espírito de Deus. Ele teve uma experiência, mas não nasceu. Até porque até nesse momento nem os discípulos eram nascidos de novo. Quando que os discípulos nasceram de novo? Quando, irmãos? Depois que Jesus ressuscitou. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, Judas estava lá? Não, Judas tinha se suicidado. Aí a Bíblia fala que Jesus soprou o Espírito e disse: receba o Espírito Santo. Nessa hora eles nasceram de novo. Mas até esse momento, em todos os momentos do Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre, mas não entrava. Portanto, há pessoas como Judas que tiveram experiências de provar do Espírito, porque o Espírito estava sobre ele. Há pessoas que vêm e têm experiência. Eu já orei com gente que ele fala: estou sentindo fogo. Aonde? Bem no meio bem na onde está a minha enfermidade. Ela está provando o fogo, ela está experimentando algo do Espírito, e ela é curada, mas não significa que ela creu. Ela provou do Espírito, ela se tornou naquele momento parte, mas não significa que ela entrou. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quantas pessoas têm experiências, mas não nascem de novo, porque de fato ainda não creram. Paulo diz, olha aqui que a Bíblia diz, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 7, 14, olha que coisa incrível isso aqui, pela madrugada. Amém, estou terminando, não fique afobado. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Meu Deus, só de deitar com a mulher crente o cara é santificado. Imagina se fizer outras coisas com a esposa, vai ficar santo dos santos. Mas é salvo? Não. Mas ele sente bem: não, eu não vou largar dessa mulher não, eu não sou crente, mas eu durmo melhor quando eu estou com ela, eu sinto um negócio bom quando eu estou com ela. Ele prova do Espírito, mas não tem o Espírito dentro. Quem está me entendendo, diga amém. Por fim, a Bíblia diz que eles também provaram da boa palavra. Como você está aqui hoje, estou pregando a palavra, você sente alegria, que legal, mas não significa que tomou a palavra. E por fim, essas pessoas experimentaram os poderes do mundo vindouro, ou seja, os poderes do reino milenar, mas não creram. Quem é curado experimentou um poder do mundo vindouro, porque quando Jesus vier não vai ter mais doença, os demônios vão estar presos, e Jesus vai estar reinando. É o mundo vindouro, é saúde. Há pessoas que entram entre nós, são curadas, recebem milagres, experimentaram poderes do mundo vindouro, mas não nasceram de novo. Portanto, essa turma aqui era gente que estava frequentando a igreja, eram judeus que estavam quase convertendo, tiveram experiências boas entre os irmãos, mas não nasceram de novo. O que Paulo está falando para eles? Não há mais nada que eu possa fazer para vocês. Eu expliquei que Jesus é o Messias, vocês viram o poder de Deus, vocês experimentaram o poder de Deus, vocês entenderam a pregação, mas estão rejeitando, dizendo: nós não queremos, nós vamos voltar a matar animal, porque nós achamos que só vamos ser salvos se nós fizermos por merecer. Paulo fala para vocês: não tem mais jeito, é impossível ser salvo, é uma blasfêmia contra o Espírito. Isso aqui é blasfêmia contra o Espírito. Crente não faz isso, só esses que tiveram essa experiência. Quem está me entendendo? Agora, olha o que vai acontecer, presta atenção. Os irmãos estão cansados? Se tiver, não tem problema não, eu prego para gente cansada. Mas eu estou gastando um tempinho, irmãos, porque eu entendo que o assunto às vezes não é tão simples. Eu preciso te embasar, porque você vai estar com esse negócio no peito, e você vai topar crente, e fala: o que é isso aí, salvação?
Fala, você não crê não, irmão? Não, eu creio que eu perco. Aí você fala, eu não creio. Ele vai falar, e Hebreus 6? Aí você tem que explicar. Aí tem irmão que vai falar, ouve a fita. Tudo bem, você pode dar o CD para ele, mas você já sabe, você está entendendo. Aí a Bíblia fala, e caíram, verso 6. Pois é, pastor, se caiu é porque estava salvo. Não, presta atenção, cair aqui voltaram para a religião antiga, judaica. Essas pessoas criam mentalmente em Jesus como Messias, mas nunca vieram para Ele para serem salvas. O ato de cair não significa cair no pecado, porque o contexto aqui não está tratando de pecado. Significa voltar para o judaísmo. Depois de crer em Cristo, voltaram a sacrificar animais. Agora, olha o que diz o verso 9. Olha como é que a conversa muda. Quem está me entendendo até aqui? Mas agora, olha o que o autor vai falar. Mas, quanto a vós outros, viderianos, amados, a conversa é outra. Está entendendo que o pronome mudou? Agora está falando contra o povo agora. Agora o autor vira e fala, gente, eu expliquei tudo isso para vocês até agora, mas quanto a vós outros, ó amados, nascidos de novo, igreja gloriosa, videriana, estamos persuadidos, não temos problemas com isso, persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes a quê? A nossa salvação eterna e segura. Ainda que falamos dessa maneira para essa outra turma que está voltando para lá, para vocês não. Olha que coisa maravilhosa, o verso 9 muda a expressão. É por isso que lá no verso 4 era eles, era aqueles, mas agora são vocês, somos nós. Sempre que a palavra amado aparece, está falando da igreja. E o que ele diz a respeito desses irmãos amados é que nós estamos persuadidos das coisas que são melhores. Isso significa que toda a descrição dos versos anteriores não se refere aos irmãos. Aquelas pessoas estavam no nosso meio, mas como diz 1 João 2,19, não eram dos nossos. Estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Como diz 2 Pedro 2,22, eram como cães que voltaram ao próprio vômito, e como a porca lavada que voltou a revolver na lama. Veio aqui, deu uma passeada, namorou, mas depois falou, não quero, e voltou para onde? Para o erro, consciente da escolha. É sério, é a sua vida que está em jogo. Mas olha o que diz a palavra de Deus no verso 13 em diante, do capítulo 6 de Hebreus. Pois quando Deus, a equipe de louvor pode subir, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou para si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, aleluia, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora, por segurança da alma, segura e firme, que penetra além do véu, aleluia. Oh, o Senhor está dizendo, o autor está falando, eu estou pregando para vocês, que Deus, que não precisa jurar, porque a palavra dele basta. Mesmo assim,
para vocês não ficarem inseguros, que Ele podia mudar de ideia e desistir de salvar vocês. Ele jurou. Você sabe, quando você quer afirmar que uma coisa que você está falando é verdade, o que você fala? Eu juro, Pai. Eu juro pela minha alma. E quando a coisa é mais grave ainda, para o seu amigo, você fala o quê? Eu juro pela minha mãe. Porque a sua mãe é superior a você, não é? Como você julga sua mãe superior, você jura por ela, para falar, não estou mentindo. Homens fazem isso. Mas e Deus? Não tem ninguém acima dele. Olha o que está escrito aqui, olha para mim, preste atenção. Deus vira para você e fala, gente, eu sou Deus. Para ser Deus, não pode mentir. Se mentir, não é Deus. Ele fala, eu não tenho que jurar, porque eu já sou Deus. Mas para que vocês tenham uma forte segurança no que eu estou prometendo, da salvação eterna para sempre, independente dos seus erros, das suas falhas, eu jurei por mim mesmo. E me comprometi, que se o que eu estou falando não é verdade, eu não posso ser Deus. Para que essa verdade de que uma vez que eu te salvei, nunca mais eu vou tirar. E você pode dormir em paz. Por mais erros que você apronte, confusão, a obra que eu comecei eu vou terminar na sua vida. E mesmo que você é um filho difícil, que às vezes sai por aí aprontando confusão, mas se nasceu de novo, não tem mais saída, você vai voltar, porque você é meu, e o que o Pai me deu, ninguém toma da minha mão, nem toma da mão do meu Pai. Jamais você vai perecer, ainda que você estava longe. E para que você tenha convicção, para que essa verdade seja uma âncora na sua alma, e que você seja firme na sua fé, e que não tenha medo e não duvide da minha promessa. Eu jurei por mim mesmo, para que nunca mais você tenha medo. Nunca mais você tenha medo. Mas fique em paz, uma vez que você creu e nasceu de novo, para sempre. Aconteça o que acontecer, você está nas minhas mãos. Isso é maravilhoso. Vamos ficar de pé. Muitas pessoas acreditam que na mentira, que a insegurança produz fidelidade. Mas na verdade, eles usam da insegurança para tentar controlar as pessoas. Mas como que você pode se alegrar pela sua salvação, se Deus te ameaça o tempo todo de mandar para o inferno? Uma mulher que não tem segurança no amor do seu marido, não consegue ter alegria. Muitos pensam que se os crentes tiverem medo, não vão no pecado. Mas a verdade é que a insegurança produz mais pecado. Não existe contradição na palavra de Deus. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Por um minuto, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. O Senhor te salvou um dia, você creu, você nasceu de novo. Não tenha medo. Uma vez salvo, salvo eternamente. Ele jurou por Ele mesmo, e essa verdade é uma âncora na sua alma, para que você tenha firme convicção e tenha paz. Você recebeu de graça, você não tem que fazer nada para manter. Ele deu, e Ele que sustenta. É Ele que te dá graça para continuar até aquele dia em que Ele vem para te buscar. Em nome de Jesus. Nós queremos te entregar antes da gente tomar a ceia, os pastores vão entregar para você. O discipulador puder ajudar, irmão, qualquer irmão que quiser ajudar, pode ajudar. Você vai levar um adesivo desse,
São seis adesivos, um para cada dia essa semana, pra você usar segunda a sábado, na escola, na faculdade, no trabalho. É só para provocar conversa, dar assunto. E se alguém perguntar para você, você não precisa ficar preocupado, você não precisa dar uma aula de Hebreus 6 não. Você só vai dizer para ele: se você crê, você pode sim ter a certeza da salvação. Jesus vai te dar certeza. Se alguém te perguntar, você vai falar: não, se você crê, se você receber de graça, você pode, você vai sentir dentro de você o Espírito Santo testificando no seu coração. Testificando no seu coração. Rapidamente, os pastores, os irmãos, distribua os adesivos. Deixa Deus usar você. Em nome de Jesus. Acabou? Cada um pega só um, porque senão tem irmãos que ficaram sem. Quantos irmãos não pegaram? Levanta a mão. Puxa vida. Aqui na videira tudo é muito, né? Bom, se a gente... Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira @gmail.com.